Eu, professor Duarte, na aula de hoje, vou trabalhar um tema extremamente importante na geografia regional do mundo. Você sabe qual é esse tema? Acertou quem falou, Japão. É interessante analisar, em primeiro lugar, alguns aspectos naturais japoneses. Nós vamos trabalhar, além de aspectos naturais, todo o desenvolvimento japonês. Bom, para começar, a gente vai falar de geologia. O Japão é um país especial quando se fala de geologia a nível mundial. É um país frequentemente abalado por terremotos, por ação de vulcanismo. Agora, você sabe me explicar por quê? Quais são os motivos que levam o Japão a ser um país tão instável geologicamente? Bom, o principal motivo é que o Japão se localiza numa área de contato de placas tectônicas, ou seja, numa área de convergência de placas tectônicas. Isso causa uma grande instabilidade ao território japonês, que registra mais de 5.000 terremotos por ano. Claro, graças a Deus, nem todos são devastadores, mas podem causar algum tipo de prejuízo. Além disso, maremotos, e ventos muito fortes são características do arquipélago japonês. Bom, gente, o arquipélago japonês é um arquipélago composto basicamente por rochas vulcânicas, que se acumularam ao longo de milhares e milhares de anos. Essas rochas e esse acúmulo de rochas fez com que o arquipélago japonês tivesse uma característica em relação a relevo. O arquipélago japonês apresenta o relevo disposto da seguinte maneira. No centro do arquipélago japonês você encontra um grande conjunto montanhoso. É claro que abriga menos população. Já no litoral você encontra uma estreita, mas bem estreita planície, E é nessa estreita planície que a maioria dos japoneses vive. A briga por espaço é muito grande, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Uma coisa importante que você não pode deixar de entender é que o Japão ele é um país extremamente pobre em recursos minerais. Ele é tão pobre que ele tem que importar quase toda a sua matéria-prima mineral. Ele importa de países da África, de países da América Latina, mas a partir dos anos 70 tem um país que entra na esfera de domínio japonês. O nome desse país é Austrália. A Austrália, uma, entre aspas, ilha, já que é cercada por água aí de todos os lados, ela acaba sendo capturada pelo Japão nos anos 70, a Austrália fazendo parte da Oceania. E grande parte dessa captura japonesa se dá pela grande quantidade de minerais presentes na Austrália. A Austrália é uma grande exportadora de minerais para o Japão. O Oriente Médio também exporta boa parte do seu petróleo para esse pequeno arquipélago no Oceano Pacífico. E o Japão aproveita-se dessa importação de petróleo do Oriente Médio para beneficiar esse petróleo e transformá-lo em algum tipo de produto, óleos, enfim, uma série de produtos que serão utilizados em outras atividades, ok? Quando a gente fala de agricultura no Japão, nós estamos falando sobre um problema muito sério, que se fala de falta de espaço. Esse problema limita bastante o desenvolvimento da agricultura no arquipélago, sem falar na parte norte, que é muito fria, e por si só já é um fator limitador. Além da falta de espaço, em algumas partes do arquipélago, você encontrar uma temperatura muito baixa, o solo japonês também não é tão fértil assim, para permitir uma agricultura em larga escala. O único produto de destaque da agricultura japonesa é
o arroz, né, a risicultura. Eles trabalham bastante, né, com agricultura de jardinagem bastante intensiva, né, criando aí uma produtividade até alta, bastante alta, mas especificamente num único produto, o arroz, né, que é uma das bases da culinária japonesa. Bom, além disso, você tem hoje no Japão um grande parque industrial ligado à indústria naval e pesqueira, né? O Japão é hoje, sem sombra de dúvida, o maior país pesqueiro do planeta. Grande parte da sua frota pesqueira pesca fora do Japão, né? Pesca em outros mares, inclusive na costa brasileira, e às vezes sem autorização. Essa grande atividade pesqueira se deve inicialmente à presença no litoral japonês de duas correntes, a Oyashivo, que é uma corrente fria, e a Kuroshivo, que é uma corrente quente. Tá? As duas se encontrando no litoral japonês, criando aí condições, né, para a formação do fitoplâncton, que serve de alimento para pequenos peixes e, obviamente, atrai os grandes peixes, criando ali, né, no litoral japonês uma grande zona de piscosidade. Ok? Legal? Bom, a gente já falou aqui de recursos naturais, a gente já falou aqui de relevo, já falou de agricultura. Agora, e do japonês mesmo, Duarte? Quando é que você vai falar? Bom, a população japonesa ela é bastante homogênea, né? É uma população sem grande variação aí de, né, aspectos faciais, né, cabelo, quer dizer, a variação não é muito grande. Além disso, além dela ser homogênea, é uma população que cresce muito pouco atualmente, né? A taxa de natalidade, as taxas, né, de natalidade são muito baixas no Japão. Isso vem, inclusive, provocando um envelhecimento da população, né? Um envelhecimento rápido. Por quê? A expectativa de vida no Japão é muito alta, né? As condições de vida são muito boas. Então, por exemplo, a expectativa de vida média hoje está na casa dos 84, 83 anos, o que é muito alto, é uma média muito alta. Então, o japonês vive muito tempo e cada vez está tendo menos filhos. Resultado, né? Você tende a ter uma escassez de mão de obra aí, inclusive vários brasileiros, né, os chamados decassegues, que são brasileiros, descendentes de orientais, têm se aproveitado dessa situação e migrado para o Japão, né, para trabalhar em setores pouco qualificados. Esses decassegues trabalham como mão de obra pouco qualificada no Japão, mas recebem, né, em iene, em dólar, ou seja, numa moeda mais forte do que a nossa moeda, fazendo com que seja vantajoso você migrar para o Japão e trabalhar lá durante alguns anos. Bom, além desses aspectos, a gente pode falar da urbanização. Primeiro que o Japão é um país extremamente urbanizado, né? Para começar aí. Se você pegar o mapa japonês e localizar as principais cidades, né? As duas maiores são a capital, Tóquio, e a Osaka. A maioria da população japonesa mora em cidades e essas cidades, agora sim, né, nós estamos aí dentro de um aspecto extremamente importante, essas cidades estão localizadas naquela planície estreita litorânea, né? Isso faz com que a disputa pelo espaço seja maior ainda. É importante você mentalizar o seguinte, né? Tentar visualizar em casa que aquela concentração que vai de Tóquio até Osaka, né, formada até uma megalópole, é talvez uma das áreas de maior concentração populacional do planeta. Ela está na planície, junto ao litoral e bem estreita, né? Quer dizer, imagina você hoje ter aí 70, 80 milhões de pessoas, né? Fora o resto do país, mas 70, 80 milhões de pessoas morando naquele espaço ali, né? Junto ao mar, numa planície bem estreita. Então, a disputa pelo espaço no Japão faz com que o solo urbano seja extremamente caro.
E os japoneses têm adotado algumas soluções, né, para resolver esse sério problema de falta de espaço. Uma das soluções é, por exemplo, a criação de aterros, né? A ocupação de espaços até então, por exemplo, ocupados pelo mar, onde eles aterram, né, e constroem uma série de coisas. Outra solução que os japoneses adotaram é a verticalização, né? É usar cada vez melhor, né, para abrigar mais pessoas no menor espaço possível. Então, né, a criação de prédios é outra invenção, entre aspas, japonesa. E uma terceira solução para esse problema de falta de espaço seria, por exemplo, a criação de, né, navios-casa, barcos, que acabam virando, né, residência fixa de muitos japoneses, ok? Então esse problema da falta de espaço é um problema seríssimo que o governo japonês vem enfrentando aí, né, nas últimas décadas. Agora, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento japonês. O Japão, apesar de ser hoje um país extremamente moderno, ligado à alta tecnologia, nem sempre foi assim. O Japão, até o século XIX, era um país extremamente rural, extremamente agrário e atrasado, né? Ele estava dentro daquela política do shogunato, né? O Japão era dividido, né, em vários shoguns, que são equivalentes ao modelo feudal implantado na Europa, né? Então, você tinha toda aquela, né, cultura, as geishas, os samurais, enfim, o Japão tinha todo esse modelo, né, de sociedade, uma sociedade basicamente feudal que durou até o século XIX. O Japão nessa época era um país extremamente fechado, né? O Japão, ele era conservador, praticamente não fazia comércio com nenhuma parte do planeta, até porque não produzia nada de extremamente importante. Essa situação só vai mudar com a chamada Era Meiji, né? Essa era vai transformar o Japão. Era Meiji significa a restauração do Império Japonês. Essa Era Meiji, que vai se dar em 1868, vai mudar a cara do Japão. A gente pode falar que o Japão moderno é, sem sombra de dúvida, construído a partir de 1868. Essa Era Meiji, por exemplo, cria uma constituição, né, única para todo o Japão. Essa Era Meiji, por exemplo, começa a investir, né, em grupos empresariais. Essa Era Meiji, por exemplo, estende a educação para todos, nem todos tinham acesso à educação, quer dizer, qualificando a mão de obra, enfim. A restauração do Império Japonês, ela faz uma transformação, uma revolução na vida e nos costumes japoneses. E um ponto importantíssimo é que o Japão era, né, e ainda é, pobre em recursos minerais. Como criar um país moderno, industrializado, lá a partir do século XIX, 1868, sem recursos naturais? O Japão começa a investir fortemente na criação de um exército poderoso. Mas para ter exército você precisa ter armas, né? A indústria bélica foi ativada. O Japão começa a desenvolver tecnologia militar forte. Isso final do século XIX, início do século XX. O Japão começa o seu processo de imperialismo, ou seja, começa a invadir países vizinhos, tomando terras e aí se aproveitando de suas matérias-primas, né? Foram alvos do imperialismo japonês a Coreia, a China, a Rússia, enfim, e outros países da região sofreram bastante com esse, né, crescimento, com esse fortalecimento do imperialismo, né, e do exército japonês, que conseguiu vitórias esmagadoras, né? Inclusive há uma grande rivalidade, principalmente entre chineses e japoneses e
coreanos e japoneses devido à intensa ocupação, né? O Japão ocupou durante vários anos esses países e há uma rivalidade, um sentimento aí de rancor, né, de mágoa muito grande entre esses povos orientais e os japoneses por causa dessa política imperialista que só vai ter fim mesmo, né, com a derrota na Segunda Guerra Mundial. A história conta, né, vai entrar ao lado dos nazistas, ao lado, né, dos italianos fascistas na Segunda Guerra Mundial. E após o ataque à base de Pearl Harbor, né, no Pacífico, uma base americana, os americanos entram na guerra e vão, né, conseguir encolher esse império japonês. December 7, 1941. 7 de dezembro de 1941. De surpresa, os japoneses atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era domingo. Faltava 1 minuto para as 8 horas da manhã. 360 aviões japoneses chamados Zero saíram das nuvens e mergulharam sobre Pearl Harbor. A maior parte da frota americana no Pacífico foi destroçada. 14 navios a pique, 200 aviões destruídos em terra, 2.000 americanos mortos, 1.200 deles no afundamento do navio Arizona. Nos Estados Unidos, o ataque considerado traiçoeiro provocou comoção. Antes de Pearl Harbor, os americanos estavam divididos. Na véspera, o presidente Franklin Roosevelt tinha feito um apelo pessoal ao imperador Hirohito para evitar o conflito. Agora o presidente pedia ao Congresso para declarar guerra. Uma guerra em que os Estados Unidos entraram com ódio e colocaram todo o seu poderio. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em Nagasaki. O poder do átomo provocou uma terrível destruição e mortandade, fazendo o Japão se render. Nas duas cidades, centenas de milhares de pessoas morreram na hora da explosão e ao longo dos anos seguintes. O Japão capitulou. A rendição japonesa foi oficializada a bordo do navio de guerra Missouri. O general Douglas MacArthur presidiu a cerimônia. E para piorar a história, depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1951, os Estados Unidos ocupam o Japão, né? Eles ficam 5 anos e olha que coisa, né? Além de ocupar o Japão, os americanos instalam no território japonês bases, né, nucleares, bases que continham bombas nucleares apontadas basicamente para 2 países, para a China e para a União Soviética, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão precisa ser reconstruído e começa a chamada fase do milagre japonês. Realmente foi um milagre. Como o Japão conseguiu sair de uma condição de país extremamente destruído, arrasado, arrebentado, para a condição de um país moderno, eficiente, líder em alta tecnologia? Isso começa com a ajuda, os empréstimos americanos, né? Inicialmente, capitais norte-americanos vão financiar esse soerguimento japonês. Bom, você sabe que não é só isso, né? A partir de 1945, com esses capitais norte-americanos, o Japão começa a investir, por exemplo, em mão de obra, maciçamente em mão de obra, né? Além dos já tradicionais investimentos em educação. Bom,
você tem aí uma série de problemas que vão acabar sendo, né, resolvidos pela eficiência japonesa. Você sabe que o Japão é bastante eficiente, né, e a mão de obra japonesa ajuda nessa eficiência, principalmente, né, por causa da mão de obra confuciana, que é uma mão de obra equilibrada, disciplinada, que ajuda, né, em todo o modelo industrial japonês. Bom, o fortalecimento dos zaibatsus, quer dizer, o fortalecimento das indústrias, dos grupos empresariais japoneses, marcas como Sony, né, Mitsubishi, fazem com que seja o Japão um país bastante próspero, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra, sempre começou com, né, capitais americanos, maciço investimento em educação, qualifica a mão de obra, o governo apoiando muito esses, né, zaibatsus renovados, fortificados. Enfim, o Japão começa a investir em setores de alta tecnologia. Uma outra coisa importante é que o Japão utiliza, né, um modelo de produção a partir dos anos 70 que passa a ser até copiado por outros países, que é o toyotismo, né, ou chamado modelo pós-fordista de produção, que é um modelo bastante flexível, aonde o que interessa é o auxílio, o que interessa é o cliente, o que interessa é a eficiência perante o cliente. É ele quem manda na produção. Ou seja, a flexibilidade passa a tomar conta nas linhas de montagem dos produtos. O nome disso é toyotismo, uma característica, né, que começou com a fábrica Toyota de produção, que visa basicamente a produção feita sob encomenda, né? A pessoa mais ou menos idealiza um carro, por exemplo, um automóvel, né? E a fábrica, de maneira flexível, tem que se virar, entre aspas, para atender ao gosto desse cliente. Bom, apesar do avanço da produção, apesar, né, do avanço tecnológico, da qualificação da mão de obra, precisava-se de um fator competitivo, além da tecnologia, além da mão de obra, e esse fator competitivo foi a desvalorização cambial da moeda japonesa, o iene, né? O iene vai ser desvalorizado em relação ao dólar. Isso vai ajudar ainda mais o Japão a vender os seus produtos, principalmente, isso não pode sair da tua cabeça, a produção japonesa é baseada, é voltada para atender principalmente o mercado externo, né? Então, tem que haver um fator competitivo, e o fator competitivo inicial foi a desvalorização da moeda japonesa, a desvalorização do iene. Além da desvalorização do iene, é interessante a gente observar que o milagre japonês, quer dizer, esse crescimento, né, monstruoso que o Japão tem nos anos 50, 60, 70 e 80, quer dizer, esse crescimento que dura aí 40 anos praticamente, ele é resultado, é fruto também dos subsídios, quer dizer, o governo japonês vai dar subsídios principalmente a produtos que sejam exportados, ou seja, o Japão vai privilegiar as exportações e o governo japonês está por trás disso, né? Tem até o MIT, que significa aí o Ministério, né, da Indústria e Comércio japonesa, que faz com que esse comércio japonês, essa indústria japonesa, tenha todo um apoio do governo, né, sob a forma de subsídios. Bom, além desses subsídios, além dessa desvalorização do iene, que tornava os produtos japoneses mais baratos para serem exportados, você ainda tem a robotização, né? O Japão vai criar um parque industrial com grande utilização da robotização. Aí você se pergunta, mas peraí, Duarte, robô o robô, ele não falta, o robô não fica cansado, o robô não fica doente, o robô não chega atrasado, né? Tá vendo? Olha a vantagem aí de você ter, né, um alto grau de robotização. Isso torna a produção mais rápida, mais dinâmica, né, mais eficiente.
você não tem atraso na entrega de mercadoria, porque é o robô que está trabalhando, é uma máquina, não para, né? Só tem serviço de manutenção, mas fora isso a máquina não para. Ou seja, você tem ali uma grande vantagem. O Japão, ele apresenta hoje o maior índice, né, proporcionalmente falando, de robôs, né, utilizados no sistema industrial do planeta. Essa grande utilização de robôs tem causado um problema muito sério, né, que é o desemprego estrutural, ou seja, aquele desemprego em que você não tem a possibilidade de ter volta. O cara perdeu o emprego, já era, né? Para uma máquina, o dono da indústria não vai voltar com o cara e tirar a máquina, né? Quer dizer, a robotização é um fator extremamente competitivo na indústria japonesa. Além disso, nós já falamos aqui que o Japão tem sérios problemas aí com a falta de espaço, né? A falta de espaço no Japão, ela é crônica, né? Um problema bastante crônico aí. E para resolver isso, uma outra medida foi a miniaturização, né? O Japão líder no processo aí de miniaturização das coisas. Mas até mesmo na arquitetura moderna japonesa, a questão da economia do espaço, ela está sempre presente, sempre sendo o carro-chefe. Outro fator competitivo que tornou o Japão forte foi a grande poupança interna. Enfim, o Japão ele vai se caracterizar por uma grande, a sociedade japonesa vai se caracterizar por uma grande quantidade de depósitos bancários. Isso faz com que haja um acúmulo, né, de capitais nos bancos e, obviamente, os bancos passam a ser os grandes financiadores do desenvolvimento industrial. Então você reparou que o milagre japonês ele está construído em cima de um triângulo, né? Primeiro, você tem a produção, né, a indústria. Na outra ponta do triângulo você tem, né, o banco, que é o financiador, e, né, no outro extremo do triângulo você tem o governo, né, que fornece subsídios, enfim, dá todo o apoio para a produção. Então a produção japonesa, ela está amparada nesse triângulo, né, esse crescimento japonês está amparado nesse triângulo. O Estado protege, né, é muito difícil, por exemplo, você vender alguma coisa para o mercado japonês, porque eles têm, né, taxas altíssimas, quer dizer, o governo protege o mercado japonês contra produtos de fora, o governo fornece subsídios, o banco, né, com esse grande volume de capitais, empresta a juro baixo, a produção pega esse dinheiro, né, compra máquinas, financia pesquisa, enfim, faz com que haja um desenvolvimento, né, bastante forte, né, durante essa fase do milagre. Essa fase do milagre fica caracterizada como, né, uma fase de grande expansão. E essa expansão vai ter o seu auge nos anos 80. Os anos 80 vão ser a grande marca do auge aí, do modelo, né, do milagre japonês. Primeiro pela grande concentração financeira. Tem um dado que é fantástico para explicar isso, que é o seguinte: em 1986, dos 10 maiores bancos do mundo, 7, simplesmente 7, eram japoneses, né? E mais fantástico ainda do que isso é que os 5 primeiros lugares, em termos de quantidade, volume de capital acumulado em banco, né? Os 5 dos 10 primeiros, os 5 primeiros eram japoneses, eram bancos japoneses. Então, né, isso mostra que o Japão deixou de ser um país devedor, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, para nos anos 80 ser um país credor, ser um país que empresta dinheiro, né, a países mais pobres, a países que estão precisando, né, de dinheiro. Outra marca da potência japonesa foi a expansão das suas multinacionais, né? Sony, Panasonic, Yamaha, Suzuki, Honda, Kodak, uma série de
empresas japonesas sendo aí divulgadas no mundo inteiro, vendendo produtos para o mundo inteiro e produtos, né, com grande eficiência tecnológica, com grande inovação tecnológica, produtos de ponta a um preço competitivo, né? Por exemplo, um dado também que é extremamente importante a gente lembrar, em 1989, as duas maiores vendedoras de automóveis nos Estados Unidos foram a Honda e a Toyota, né? Mostrando aí a competitividade japonesa dentro de um mercado que é, né, muito forte, que é o mercado norte-americano. Bom, pensava-se que o Japão ia ultrapassar, inclusive, economicamente os Estados Unidos, né? No final dos anos 80, a sensação era essa. Só que chega nos anos 90, o Japão entra numa grave crise, né? Nos anos 90, a economia japonesa é abalada, basicamente por dois motivos, tá? O primeiro é o aumento da concorrência a nível internacional. No início dos anos 90, por exemplo, os Estados Unidos vão se aliar ao Canadá e ao México criando o NAFTA, né? Aumentando a competitividade da economia norte-americana, frente à japonesa, por exemplo. O segundo, a União Europeia cria o Tratado de Maastricht também, né? Se fortalecendo perante a influência japonesa. Então você repara que a economia japonesa sofre um baque muito grande, né, devido ao aumento da concorrência no início dos anos 90. E outro motivo foi a chamada crise dos créditos podres. O sistema financeiro japonês, quer dizer, o sistema bancário, para de emprestar dinheiro às empresas. Por quê? As ações que as empresas, sei lá, uma Sony, né, uma Honda da vida forneciam como garantia para esse empréstimo aos bancos, as ações caíram, né, despencaram no início dos anos 90. Então os bancos pararam de prestar dinheiro a juro baixo, começaram a emprestar dinheiro a juros altos. Ou seja, as empresas não conseguiam mais pegar dinheiro fácil nos bancos, né, devido a esse né, problema. E aí, o que acontece? As empresas começam a parar aí de produzir na escala em que vinham produzindo, não geram recursos para pagar os bancos, né? Daí o nome créditos podres, porque os bancos forneceram créditos que o sistema produtivo não estava conseguindo pagar. Isso vai virando uma bola de neve até que, né, o Japão, nos anos 90, passa por uma grave crise, uma grave recessão e nos anos 90, pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, registra-se aí um aumento nas taxas de desemprego, né, uma recessão na produção, enfim. E essa recessão, esse desemprego vão se mantendo até os dias de hoje. Ok? Legal? Estamos esperando aí, né, por uma retomada ou um segundo milagre japonês. Agora, vamos às dicas de estudo. Gente, como dica de estudos, você pode utilizar o livro O Japão que Sabe Dizer Não, de um autor chamado Shintaro Ishihara. Nesse livro, ele mostra como o Japão pode resistir ao avanço do capitalismo norte-americano. Outra dica é olhar alguns documentários sobre o Japão, que sempre mostram a realidade do que está acontecendo.